quero compartilhar com vocês sobre o porquê eu, Bispo Gessé Fernandes de Carvalho, decidi fazer parte do modelo do discipulado apostólico. Depois de muitas pessoas me fazerem várias perguntas, eu me senti dirigido a fazer esse vídeo para dar a vocês algumas razões, muito rapidamente, pelas quais eu faço parte do modelo do discipulado apostólico, mais conhecido como MDA. Eu quero começar dando alguns textos bíblicos, primeiro, para fortalecer a minha decisão e o porquê que eu me senti motivado a fazer parte do modelo do discipulado apostólico. Em Colossenses capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E também Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Filipenses 1, 9 e 10. Muito bem, o que realmente tem a ver? Quero contar um pouquinho da minha história para que vocês entendam. Eu sou filho do Bispo Gessé Teixeira de Carvalho, um dos fundadores da Igreja Metodista Wesleyana e que por longos anos trabalhou na Igreja Metodista desde a sua juventude, porque nós somos frutos de herança cristã evangélica. O avô do meu pai era cristão comprometido com Cristo, o pai dele, o sogro dele, ou seja, meus avós eram plantadores de igreja, minha avó trabalhou na igreja, nos criou no evangelho, meu pai, minha mãe, eu, minhas filhas, meus netos, minhas netas, todos fazemos parte do reino de Deus desde a nossa infância. Portanto, não somos pessoas que nascemos ontem, né? ou que estamos agora conhecendo o Evangelho. O que tem isso a ver? Bom, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, eu fui batizado com 7 meses. Na época, a Igreja Metodista batizava crianças. E eu fiz a minha pública profissão de fé no dia 6 de julho de 1962. Fui casado e me casei com a pastora Leda em 15 de janeiro de 1972 e até hoje temos uma vida abençoada, uma vida conjugal abençoada. Fui consagrado ao ministério pastoral em 19 de janeiro de 1972. Plantei minha primeira igreja na cidade de Londrina, no norte do Paraná, em junho de 1967. Plantei a minha primeira igreja aqui nos Estados Unidos em agosto de 1996. Fui diretor da Faculdade Unida de Teologia, Centro de Formação Teológica, Faculdade de Teologia Metodista Livre, Extensão Estados Unidos, Faculdade Evangélica de Teologia, ou seja, toda a minha vida eu servi ao Senhor. Fui superintendente distrital, secretário regional de missões, evangelização, de educação cristã, fui líder da rede hispana e da rede brasileira nos Estados Unidos, fui membro da Secretaria-Geral de Missões Mundiais, assessor do bispo e hoje desenvolvo um ministério como bispo da Igreja Metodista Internacional. Ou seja, eu nunca estive fora dos caminhos do Senhor, nunca me afastei, nunca estive no mundo, nunca experimentei. Isso que está aqui na minha camisa, eu amo a minha igreja, é uma grande verdade. Isso tem sido a minha história, por isso é importante eu compartilhar isso com vocês. Por que eu deixo isso claro no início dessa nossa conversa? Porque eu não sou nenhum inexperiente, não sou nenhuma pessoa que pode ser enganado facilmente para cair
de gaiato nos programas falsos que se apresentam. Eu aprendi a identificar os falsos, os interesseiros, os aproveitadores. Além disso, Deus tem me dado o dom de discernimento. Coloquei tudo isso para que você possa entender um pouquinho mais. Eu vivi também em 3 países diferentes. Eu vivi no Brasil, obviamente, onde também vivo hoje, nos Estados Unidos, onde vivi por 22 anos, e também vivi em Costa Rica, na América Central. Com isso eu aprendi a entender a grande diferença entre costume, doutrina e outras coisas mais de cada país, cultura, enfim. Eu aprendi a fazer essa diferença. E eu, por ser filho de pastor, e por ser pastor, e ter filha pastor, e por irmãos pastores, primos pastores, isso me permite identificar mais rapidamente qualquer heresia que venha para destruir ou atrapalhar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como bispo, hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda de orientar os pastores e trazer para a igreja, que a minha proposta é uma igreja que tem um modelo um pouco diferente das igrejas brasileiras, mas algo sério, algo real, algo de Deus, que possa nos fazer cumprir fielmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Além disso, eu sou uma pessoa impregnada da herança wesleyana, que começou no século XIX. Conservo a tradição wesleyana, especialmente aqueles 4 pilares, que é razão, experiência, tradição e escritura. E eu sei muito bem o que pode afetar um ou mais desses pilares que coloque em risco, que venha colocar em risco a nossa fé cristã. E como professor, pastor, escritor, eu também posso dar conteúdo bíblico, teológico, esse modelo do discipulado apostólico que tenho conhecido e que está à disposição de todas as igrejas. Não é da Igreja da Paz, como diz o pastor Abe Huber, Deus deu para a igreja, não para a Igreja da Paz ou a Igreja Internacional ou para a igreja tal. Por isso está à disposição de todos. E no meio de tudo isso, muitas perguntas se me têm feito. Pessoas amigas e às vezes não tão amigas. Algumas pessoas para saber, outras apenas para criticar. E as perguntas variam, mas eu quero mencionar algumas delas. Primeiro, o MDA é um G12 disfarçado? Não. As diferenças fundamentais que eu aponto são: a intenção do MDA não é formar meu discípulo, como no G12. A motivação do MDA não é receber honra dos meus discípulos, mas honrar a Deus. A meta do MDA não é encher igrejas de um dia para o outro, e sim cuidar bem de todos os salvos que Deus nos dá. A prosperidade no MDA é ter intimidade com Deus e não bens materiais aqui na terra, como propõe o G12. Outra pergunta: o MDA tem alguma coisa que lembra o G12? Isso sim. O MDA usa algumas ferramentas que também são usadas no G12. Por exemplo, encontro com Deus. No MDA muitas vezes chamamos de retiro de vida vitoriosa, mas faz a mesma função. Escola de líderes, no nosso caso chamamos de curso básico de liderança. Células familiares no G12, para nós chamamos células de multiplicação, sendo que são totalmente diferentes o conteúdo, a forma e a maneira de multiplicar. E honrar líderes no G12, para nós é cuidar bem dos líderes que Deus tem colocado sobre nós para nos abençoar. Outra pergunta que me fazem constantemente: o MDA muda a doutrina da igreja? Alguns pastores me dizem: depois que fulano entrou já não pertence mais à igreja dele, mudou o nome, etc, etc. Não, o MDA, gente, é uma estratégia, é um modelo, já o nome diz modelo, não é uma doutrina, não é uma denominação, não é uma teologia. O conteúdo dessa estratégia a igreja coloca. Só que muitos pastores preferem usar o conteúdo que a Igreja da Paz já tem pronto. Isso é uma decisão deles.
nós estamos usando o conteúdo que eu e mais alguns pastores da nossa igreja estão preparando. Então, não é uma doutrina nova que vem, é um modelo, é uma estratégia. Outra pergunta, o MDA muda a rotina da igreja? Isso sim. Como estratégia, são necessárias algumas mudanças nas atividades normais da igreja, nas atividades semanais. E é possível até que algumas estruturas internas da igreja sejam adaptadas, suprimidas ou até mesmo substituídas, mas não tem a ver isso com a vida da igreja, isso não tem a ver com a doutrina da igreja, nada disso tem a ver com isso, entende? Outra pergunta que me fazem muito, o MDA interfere na doutrina da igreja? Não. Volto a insistir, o modelo do discipulado apostólico é uma estratégia e não uma doutrina. Por isso, qualquer denominação pode e deve usar. Outra pergunta que me fazem muito, o MDA causa divisões na igreja? Não. Porque o propósito do modelo do discipulado apostólico é fazer a igreja crescer, é unir, a meta é ganhar o maior número de pessoas e cuidar muito bem delas. Isso, obviamente, não divide ninguém. Mas então, por que tantos pastores afirmam que a sua igreja foi dividida quando o MDA apareceu por lá? Bom, existem alguns fatores que eu não posso ignorar que podem levar a igreja a sofrer algum tipo de divisão. Vou falar pela experiência que eu tive na nossa igreja. Nós perdemos alguns pastores que falaram que saíram por causa do MDA, apesar de eu saber que essa não é a verdadeira razão, porque pela experiência a gente sabe, eles apenas estavam esperando uma oportunidade para tomar a decisão deles e foram na bênção de Deus. Eu os amo e estou orando para que eles prosperem, para que eles cresçam, são meus amigos, só resolveram não caminhar junto comigo já desde o princípio, não é agora. Por isso, eu digo o seguinte, o que às vezes causa divisão nas igrejas é que primeiro alguns líderes abraçam a visão, mas o seu pastor, o seu líder maior, não abraça a visão. Então aí entra uma luta de poder e aí vem, ao invés de haver submissão, de oração, aí a rebelião, a rebeldia, e isso não tem nada a ver com o MDA, tem a ver com o posicionamento de submissão à sua liderança, e isso é muito importante. Outra coisa é que às vezes o pastor decide abraçar a visão de uma determinada denominação, mas o líder dele não concorda. Então é dever desse pastor se submeter ao seu líder, mas por causa da inclinação do homem ele se rebela. E aí ele cria um ambiente dentro da igreja dele de insatisfação contra a sua denominação e fala que foi o MDA que trouxe isso, e a gente sabe que nenhum MDA faz isso. Outra coisa também é que quando um pastor ele fica empolgado, ele abraça a visão e ele não sabe transmitir isso para os seus liderados na igreja local, especialmente para os crentes mais antigos, para os seus líderes, e ele tenta impor. E uma frase que a gente sempre diz, tudo que é obrigado não faz bem, aí sim causa divisão, mas por falta de sabedoria de como envolver as pessoas nessa nova estratégia de servir ao Senhor. Outra coisa que para mim foi a mais assim real, é que quanto mais você fala do reino de Deus, quando você começa a trazer de volta os princípios do reino de Deus, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão querer ficar naquela vida de conformidade, daquela vida onde eles nada faziam a não ser ir à igreja, cantar, orar e ir embora para casa. E quando se fala de reino, fala de compromisso, fala-se de envolvimento, fala-se de discipulado. Então estas pessoas, elas começam a dizer que o MDA não vale a pena porque está mudando a rotina. E nesse sentido, realmente muda toda a rotina. Mas, para mim, o fato mais importante é que o MDA exige tempo com Deus, oração, evangelização, cuidar das pessoas, discipular,
E isso, infelizmente, muitos cristãos antigos não estão dispostos. Mas quando chegam os novos com esta visão, com este desejo, as coisas fluem, e é isso que a gente está vendo a obra do Senhor crescer. Mas uma pergunta: no MDA todos precisam ser apóstolos? Um pastor me perguntou: bispo, agora o senhor vai ser apóstolo? Não existe isso. O MDA é um método, não é uma denominação, não é nada, é um método. Cada igreja usa o nome que deseja usar para os seus líderes, aqueles que eles julgam ser bíblicos e reais. No MDA, todos precisam usar aquele coraçãozinho e mudar o nome da igreja? Obviamente que não, né? O coração, que é apenas uma explicação, esse coração aqui que vocês estão vendo, que no nosso é o vermelho, que é a identificação da nossa igreja, é apenas para dar uma identificação do modelo do discipulado, mais nada, não é igreja nem nada. O material do discipulado ou o material do MDA vem de quem? O material deve vir de você, deve vir da sua igreja. Porque o pastor Eibe, quando você solicita, ele manda os da Igreja da Paz, apenas como modelo. Vou dizer de novo, modelo, conteúdo, você é quem dá, como eu estou fazendo conteúdo para as nossas igrejas. Qual é o segredo do MDA? Tem alguma coisa de especial? Eu tenho 4 coisas especiais que me encantam no MDA. Primeiro, voltar aos princípios do reino de Deus. Isso é fantástico. Isso está me fazendo uma nova pessoa, um novo líder, mais comprometido ainda do que eu já fui. Segundo, tempo sozinho com Deus. Isso tem sido uma marca fundamental na minha vida e na vida de todos os pastores que fazem parte do MDA. Cada cristão discipulando e sendo discipulado. Olha como eu tenho descoberto que muitos pastores não aceitam ser discipulados, e por isso eles não fazem parte do MDA. E é óbvio, quem não está sendo discipulado também certamente não está discipulando. E a quarta é que toda igreja se vê envolvida em ganhar almas e cuidar muito bem delas. Esse é o segredo básico do MDA. Mas você pode me dizer assim: bispo, mas por que eu tenho ouvido falar que tantas igrejas começaram o MDA e se fosse tão bom assim, teria que dar certo? E por que não dá certo? E por que muitas igrejas o MDA não funciona? Bom, deixa eu voltar à mesma tecla. O MDA é uma estratégia, é um modelo. Depende de quem usa. É como você pegar um carro, uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro zero e pôr na mão de quem é inexperiente. Não vai funcionar. Aí você vai dizer que o carro que não presta. Não. Toda estratégia, todo modelo depende de quem vai usar. Então, eu acredito que quando a pessoa não sabe usar ou não aceita ser treinada, discipulada, aí dá os escândalos que você e eu conhecemos. Certa vez uma pessoa me disse: mas isso não é evangelho. Claro que MDA não é evangelho. É um modelo, gente, é uma estratégia. O evangelho é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Se você fizer do MDA o evangelho, você é um herege. Mas se você souber usar o MDA para proclamar as boas novas, talvez, se você se deixar ser discipulado, treinado, seja pastor, seja bispo, seja o que for, quando é coisa nova, quando é uma estratégia nova, temos que ter humildade de aceitar ser discipulados e treinados. É isso que é por isso que eu entendo que em muitos lugares e em muitas igrejas não tem dado o resultado esperado e até resultados negativos por aí, tá bom? Finalmente, por que eu decidi fazer parte do MDA? Primeiro, porque eu sou metodista. De acordo com a herança, com os princípios históricos, teológicos, dos pequenos grupos, dos discipulados, da pregação ao ar livre, da santidade e intimidade com Deus, que é a marca do metodismo, estão presentes no MDA. Segundo, eu estou fazendo parte do MDA porque eu sou cristão. E Jesus nos mandou discipular, Jesus nos mandou cuidar bem das pessoas. E
e impedir que ninguém se perca, que ninguém perca. Esse é o nosso chamado, né? Como está em João 6,39, a vontade do Pai é que ninguém se perca. Terceiro, eu estou no discipulado no MDA porque é bíblico. Não consigo enxergar no outro rosto que não seja o rosto de Jesus, outra vontade que não seja a vontade de Deus e outro princípio que não seja servir a Deus quando eu vejo e conheço o modelo discipulado apostólico. Estou no modelo discipulado apostólico porque ele é lógico. Nenhuma outra estratégia evangelística é tão lógica e com resultados tão sadios do que o MDA. Eu estou no MDA porque o MDA é prático. Nenhuma outra estratégia evangelística é tão acessível a todo tipo de pessoa, desde o simples e humilde até o sábio e abastado, tanto aos antigos na fé quanto aos neófitos na fé. Também faço parte do MDA porque ele é realístico. O MDA não oferece um crescimento bombástico, rápido, miraculoso, estrondoso, absurdo, não. Mas sim um crescimento gradual, frutífero, realista e mensurável. 7. Estou no MDA porque ele é amplo. O MDA não é uma camisa de força, onde todos que abraçam a visão têm que vestir e não existe uniformidade, mas dá espaço para o novo, para o mover de Deus, para o sobrenatural. Estou no MDA porque ele é atual. O século 21 será marcado por relacionamentos. E o MDA nada mais é do que estreitar os relacionamentos pela comunhão e a descoberta de grandes amigos pelo discipulado. Sim, eu estou no MDA porque ele tem fundamento histórico. Desde o Antigo Testamento, desde a Igreja Primitiva, desde a Reforma Protestante, discipulado, pequenos grupos e células fazem parte da história da Igreja Cristã. Finalmente, eu estou no MDA porque me faz feliz e realizado. Como pastor, quero ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo e quero cuidar tão bem delas que nenhuma delas venha se perder. Só com intimidade com Deus e discipulando cada uma delas, sei que conseguirei este sucesso. Então, faça você também parte deste mover de Deus através do modelo do discipulado apostólico e também vista a camisa da sua igreja, ame, lute para que Deus seja glorificado. Amém. Que isso tenha te ajudado. Qualquer dúvida, estou à sua disposição para maiores esclarecimentos. Deus te abençoe.